sempre falo para os meus pacientes, você vai lembrar que eu te falei isso, que não é só uma ferida, não é só uma fratura, que tudo aquilo ali que a gente está passando e que está acontecendo conosco tem um significado muito maior. E nós só vamos ser capazes de entender e sair daquele processo se a gente entende o real sentido daquilo que está acontecendo conosco. Olá, olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Joyce Rios. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Felipe Maia, e hoje nós vamos conversar sobre a saúde e a cura das feridas, o que também entra na ferida interior. O Dr. Felipe é o médico que cuidou de mim quando eu estive internada. Eu tive uma infecção bacteriana muito séria e eu posso falar com toda tranquilidade, ele salvou a minha vida. Então, muito obrigada, Dr. Felipe, seja muito bem-vindo e obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder conversar um pouco, falar um pouco do nosso trabalho e como você bem colocou, não só da cura das feridas, mas como a cura dos problemas que estão envolvidos e por trás dessas lesões. E antes de entrarmos nessa questão da cura interior, o que reflete também na transformação da pessoa como ser humano, o Dr. Felipe vai nos falar um pouquinho da sua trajetória de formação acadêmica como médico, porque ele é ortopedista. E como que você chegou através da ortopedia na especialização em feridas? Então vamos lá, é uma trajetória bem interessante. Eu sou médico de formação, fiz depois minha residência em ortopedia e quando da época da nossa formação em ortopedia, o chefe do serviço, que era o Dr. Fernando Araújo Silva Lopes, ele teve uma percepção que era uma grande deficiência que existia na assistência dos nossos pacientes, porque a gente cuidava dos pacientes até certo ponto, depois nós começávamos a depender de outras especialidades, então por que não ter um profissional que realizasse esse tratamento completo e serviço de apoio para os demais colegas, a princípio, da nossa equipe. Então, eu decidi que me formaria em cirurgia da mão e microcirurgia reconstrutiva, que era uma especialidade afim, porque muitas vezes nós precisamos de cirurgias complexas para tratar essas lesões também complexas, e o cirurgião de mão tem formação para isso. Mas, além disso, eu busquei minha formação num espaço, num centro, em que a própria equipe de cirurgia de mão fizesse o manejo dessas lesões complexas. E existiam, à época, 2 centros aqui no Brasil que faziam esse manejo, um no Rio Grande do Sul e um em São Paulo, e eu acabei indo para o Rio Grande do Sul para fazer essa formação. E quando eu regressei ao hospital, eu comecei trabalhando dentro da nossa equipe da ortopedia, prestando esse serviço e assistência aos colegas da ortopedia, as lesões que eram complexas, mas que eram originárias do nosso próprio serviço, mas por uma demanda do próprio hospital, uma confluência de fatores, o serviço foi crescendo e nós nos tornamos referência no manejo de feridas complexas relacionadas com outras especialidades também. Doutor Felipe, eu particularmente eu não conhecia essa especialidade em feridas, né? Para mim, feridas era só aquela feridinha que a gente tem em casa, mas não é muito complexo, né? Quando que o paciente ele está com uma ferida ou com uma cirurgia em recuperação, que ele tem que procurar um especialista em feridas? Então vamos lá, isso é um ponto muito interessante, porque nós temos alguns sinais de alerta que a gente começa a entender que as coisas não estão evoluindo bem, né? O paciente vai começar a apresentar alterações no seu quadro geral, ele vai ficar mais desanimado, com uma perda do apetite, começa a apresentar algumas alterações, falando sobretudo em relação às feridas pós-cirúrgicas, né? O curativo começa a ficar úmido, com alterações de ficar mais vermelho, às vezes saindo alguma secreção mesmo. Isso é um ponto de alerta em que ele precisa necessariamente comunicar ao seu médico assistente. Além disso, as feridas não cirúrgicas também, elas necessitam atenção e cuidado especial, sobretudo quando elas são mais profundas, quando elas se tornam recorrentes, quando elas não evoluem com os cuidados simples de higiene local, um curativo simples, buscar assistência especializada antes que nós tenhamos complicações decorrentes dessas lesões.
Para quem não sabe, eu tive uma infecção bacteriana e os sintomas que eu tive foram 2 picos de febre e uma dor muito, muito forte na perna. E tudo indica que foi uma infecção causada por um ponto, né, de uma cirurgia que eu havia feito, mas já havia 20 dias. Todavia, a minha imunidade estava muito baixa, eu estava com uma anemia muito alta e eu nunca imaginei que eu fosse ter anemia, né? A imunidade eu sei que estava baixa. Então, assim, vamos entrar um pouquinho, doutor Felipe, nessa questão onde a gente consegue fazer uma ligação entre a cura emocional e a cura da ferida. Qual que é a importância do seu lado, de tratar o lado emocional? Esse é um grande desafio. Por quê? O paciente que ele chega com a complicação, sobretudo uma complicação pós-cirúrgica, ele já chega frustrado, porque aquela cirurgia não teve o êxito que ele esperava. Ele chega muitas vezes já tendo passado por diversos profissionais, buscado várias ajudas, vários hospitais, então ele chega literalmente cansado fisicamente e cansado da alma mesmo, desesperançoso de encontrar uma saída para aquilo ali. Se nós não conseguimos entender que esse paciente, além de um cuidado multidisciplinar, que ele precisa estar bem cuidado do seu ponto de vista nutricional, emocional, circulatório e de todas as outras especialidades, dependendo de cada cirurgia especificamente, ele precisa estar muito bem otimizado, sem dúvida alguma, o estado emocional alterado desse paciente interfere diretamente no sucesso do tratamento. Já tem vários trabalhos e pesquisas que mostram que pacientes com quadro depressivo ou distimia vão ter alterações na sua resposta endócrino-metabólica, impactando isso na sua capacidade de cura, de cicatrização, de melhora de uma infecção. Então, nós precisamos não só acolher esse paciente do ponto de vista da ferida que ele apresenta, mas como acolhê-lo e também a sua família desse outro lado, para que eles voltem a ter a esperança e a confiança de que aquilo tudo ali não vai ser mais do que uma etapa que vai ser vencida em conjunto. Doutor Felipe, e tem alguma diferença entre a recuperação da mulher e a recuperação do homem? Em função até dos hormônios, né? Não, até que assim, eu diria que o homem é mais difícil de recuperar porque ele é mais descuidado habitualmente com a sua saúde. Tá? Usualmente, os pacientes que chegam para a gente do sexo masculino são pacientes em piores condições de saúde do que do sexo feminino. Mas não há nenhuma relação bem estabelecida sobre fase de ciclo menstrual, menopausa, perimenopausa, que interfira diretamente sobre o sucesso ou o insucesso do tratamento, desde que o paciente esteja bem controlado, bem otimizado do seu aspecto global, bem nutrido, faça atividade física regular e cesse os hábitos que sabidamente atrapalham os processos de cicatrização, como o etilismo muito intenso, o tabagismo, o sedentarismo e a obesidade. E eu queria saber, doutor Felipe, não só eu, mas todos os nossos ouvintes, quais foram os principais desafios que você enfrentou para chegar a ser uma referência tão forte, né? A gente pode falar até em nível Brasil, nessa questão do acolhimento, porque no meu caso, vou até abrir um parênteses aqui, quando eu cheguei ao hospital, eu estava muito emocionalmente debilitada e aí foi engraçado, mas não é para rir, né, gente? Um médico chegou para mim às 7 horas da manhã e falou assim, seu caso é cirúrgico e é urgente. Aí eu falei, eu não vou operar, não sei com quem que eu vou operar. Eu acho que esse foi meu mecanismo de bloqueio, assim, de não acreditar que era uma coisa muito séria, que eu estava correndo, de fato, o risco de morrer. Eu falei, não vou operar, eu não sei com quem que eu vou operar, como que eu vou operar com uma pessoa que eu não conheço? E aí, talvez por minha família seja de médicos, então a gente sempre, quando vai ao médico, a gente tem muita referência, né? E aí, chegou no bloco cirúrgico, eu já estava dopada, assim, olhando, aliás, eu acho que eu nem olhava mais. Aí chegou uma pessoa e falou assim, você que é a Joyce? Eu falei, sou. Eu sou o doutor Felipe, eu que vou te operar. Eu falei, tá, então agora eu posso entrar então para a cirurgia. Mas é um detalhe, doutor Felipe, que faz toda a diferença, né, para o paciente que está ali sem entender o que está acontecendo. Na época, o senhor mesmo falou, você parece que bloqueou total. E eu acho que foi isso que aconteceu, foi a reação que o meu organismo teve, né?
Mas me fala também algum desafio assim de outros pacientes, um caso que tem sido chamado a sua atenção. Pois é, o desafio do manejo da ferida, ele começa pela formação, porque nós não temos hoje sistematizado no Brasil um treinamento amplo e abrangente em feridas, ou melhor, não tínhamos. Hoje nós temos até uma pós-graduação para médicos e enfermeiros voltado no manejo de feridas. Mas é muito difícil, porque não há espaços acadêmicos voltados para isso Brasil afora. Então a gente tem essa deficiência no formador do profissional. E aí acaba que as pessoas acham que estão manejando e fazendo da maneira adequada e não estão. Então, a parte dessa questão da formação técnica, que é um desafio per si, eu acho que o desafio da relação humanitária, não só para quem maneja ferida, mas principalmente para quem trabalha na área da saúde hoje. Nós tínhamos, alguns anos atrás, um cenário em que, quando uma pessoa escolhia ser profissional da área da saúde, falando especificamente de ser médico, o funil era muito apertado, né? Eram pouquíssimas vagas, muita gente querendo, e acabava que quem conseguia chegar lá era quem realmente queria muito e, de certa forma, tinha uma vocação para aquilo. Hoje eu costumo dizer, quem aqui de Belo Horizonte vai entender, que nós temos faculdade de medicina tal qual nós temos Drogarias Araújo em Belo Horizonte. Quase que em toda esquina nós temos um centro formador. Então essa questão da luta, da dedicação para se formar e o filtro de quem realmente tinha vocação para aquilo ali está acabando. Então, não invariavelmente, nós temos deparado com profissionais que estão ali quase que mecanicamente, ou um burocrata, ou até mesmo um robô de atendimento em que ele não se envolve, ele não consegue ter a empatia com o outro, ele não consegue perceber o que está acontecendo ali de fato e trata, por exemplo, a dor do joelho que ele tem e esquece que por trás daquela dor nós temos um paciente. Então, esse é um desafio para as novas gerações e também para os profissionais já estabelecidos de entender que o nosso papel enquanto prestador de serviço da área da saúde é muito mais do que apenas ofertar um tratamento. Nós temos sim a capacidade de curar, seja pela palavra, seja pelo acolhimento, seja por um simples fato de explicar ao paciente o que ele está sendo submetido de uma maneira que ele entenda. Então, as pessoas precisam ligar um alerta de que isso é muito importante. Quando eu falo as pessoas, não só os profissionais, mas também os pacientes, porque hoje nós temos um trabalho de mídia gratuito, né? Essas mídias sociais em que as pessoas proliferam conteúdos e mostram sucesso e sucesso e sucesso, e às vezes você não vai ter a percepção de quem é aquele real profissional por esse contato tão superficial da mídia social. Então é importante que esse laço seja feito. O tratamento médico ele é feito de referência e contra-referência. Você tem que trazer para mim a sua demanda e eu tenho que devolver para você um sentimento e uma informação que você se sinta dentro daquele processo também. E você falando essa questão, se teve algum outro exemplo, né? O seu caso especificamente foi tudo tão rápido que não tinha condição de eu ter passado no seu quarto, conversado com você antes de você descer, porque você precisava ir para o bloco o quanto antes. Mas tem algumas condições assim que são bem curiosas. Há uns 2, 3 meses atrás eu estava no hospital passando visita nos meus pacientes internados e eu encontrei com a esposa de um paciente que estava internado ali por outra condição. Tinha uma fratura e ia ser tratado, já estava em jejum para se tratar, e ele não queria aceitar a cirurgia de forma alguma, porque, tal qual você, ele falou assim, não, mas eu não conheço o médico, eu não conversei com o médico ainda, será que eu preciso realmente operar? E ele já era um paciente meu de uns 4, 5 anos de tratamento, e aí eu entrei no quarto, conversei com ele, expliquei da fratura dele, ele falou, não, já me falaram isso tudo, mas você eu conheço. Então agora pode falar com o médico lá que ia me operar, que eu vou descer para operar. E ele estava na hora de descer para o bloco cirúrgico.
Então, acontece muito essas questões de insegurança. As pessoas hoje estão muito carentes, né, doutor Felipe? O senhor acha que isso contribui, assim, para um apoio psicológico necessário do médico? Quando eu falo carente, não é carente do sentido literal. É individualismo, né? Assim, as pessoas não preocupam com as outras. Sim. Vamos lá, então vamos aproveitar essa questão do individualismo e de olhar apenas para si, né, com a questão da carência. Emocionalmente as pessoas estão mais carentes e necessitando de mais apoio. E aí nós nos deparamos com essa questão do não olhar ao próximo, né? O paciente, enquanto está ali, ele está preocupado em resolver a sua situação. Muitas vezes o prestador de saúde que está ali perto dele também está preocupado em resolver única e exclusivamente a sua situação, e eles não conseguem entender que existe uma situação comum que os une, né? Então eu acho que é necessário esse olhar de que tudo faz parte do mesmo processo, né? O paciente com uma necessidade de tratamento, o médico com a ferramenta para tratar da maneira adequada, a instituição hospitalar para receber esse binômio médico-paciente, todos ali são envolvidos por um mesmo propósito, que é tratar o paciente da melhor maneira. E aí, quando a gente se depara com essa questão da individualidade, cada um olhando para o seu, realmente a gente tem arestas assim que às vezes são inimagináveis, seja arestas do paciente com o médico, do paciente com a instituição hospitalar, e é necessário muita condição e muito preparo psicológico para conseguir contornar essas situações. Até porque nem sempre o próprio médico está num momento tranquilo da vida pessoal, né? E aí ele tem que se virar para dar esse apoio emocional para o paciente. O doutor Felipe, só entrando aqui um pouco mais na questão da mulher, nessa área de especialização das feridas, tem um número razoável de mulheres entrando nessa área ou não? É um mundo mais masculino? É um mundo eminentemente mais feminino, porque se a gente pensar, até poucos anos atrás, o manejo e o cuidado com a ferida ficava quase que na totalidade na mão do grupo de enfermagem, né? E o grupo de enfermagem, ele é predominantemente, ainda nos dias atuais, por mais que as coisas tenham mudado muito, ainda é predominantemente mulher. Se a gente for pesquisar a fundo, o número de estomaterapeutas, que é enfermeira especialista no manejo e cuidado de feridas, é muito maior mulher. E aí, eu não sei se pelo instinto feminino do cuidar, não sei se isso aflora, porque o manejar a ferida, ele é diretamente ligado ao cuidar. Eu não sei se por isso despertou mais interesse inicialmente para o grupo feminino. Eu acredito que sim, né? O que nós temos visto nas nossas últimas turmas de pós-graduação ainda é predominantemente feminino. Hoje eu diria que 2/3 do nosso grupo de formação são mulheres. Quando a gente vai para a formação de estomoterapia, que é da enfermagem, que eu também participo na formação, eu diria que 90-95% do público feminino. E esse número é bem diferente da ortopedia, né? Está mudando. Hoje, durante muitos anos, a ortopedia era uma especialidade eminentemente masculina, até por ser vista como uma especialidade mais viril, mais bruta, em que é necessário mais força do que técnica. A gente sabe que não é bem assim, mas mudou. Eu te afirmo que nos últimos 4 anos, nossa formação de residentes hoje é meio a meio. Hoje 50% do meu grupo são mulheres e 50% são homens, tal qual a emancipação da mulher. Eu acho que não existe mais hoje em dia essa divisão. Essa profissão é para mulher, essa profissão é para homem. Eu acho que todo espaço é para ser ocupado para quem busca e se capacita para fazer aquilo da melhor maneira. Isso é muito bom de ouvir, porque um dos principais objetivos nossos aqui do podcast é justamente inspirar novas mulheres a seguir um talento que tenha, às vezes por medo ou por receio, ou porque é um ambiente muito masculinizado, abre mão de um sonho
em função dessas questões. Né? Então, acho que, como a gente sempre fala, tem que enfrentar, se você quer, você tem que correr atrás. O doutor Felipe está falando aqui que na ortopedia já está um número equivalente, né? E eu, particularmente, achava que era muito masculino. E nas feridas, a mesma coisa, já superou. Então, siga esse exemplo, seja na medicina, seja na enfermagem, seja no empreendedorismo. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, porque a gente tem um impacto muito grande no nosso emocional quando a gente tem uma realização pessoal. Continuando nesse assunto da realização pessoal, né, da cura da ferida exposta e da ferida interna, né, do eu interior, eu vou abrir um parênteses aqui, doutor Felipe, aproveitando a sua presença, porque, para mim, essas foram 4 cirurgias em 10 dias, né, que o doutor Felipe fez com a sua equipe. E isso, para mim, foi muito impactante. Muitas pessoas, quando eu falo alguma coisa nas redes sociais sobre isso, me questionam o que eu tive. Então, eu vou aproveitar esse momento aqui para falar e o doutor Felipe vai me corrigindo quando eu estiver equivocada e para mostrar que, realmente, esse apoio de uma equipe médica, dos familiares, é fundamental para a cura física da ferida também, né? E a cura da minha ferida física me deu a cura da minha paz interior. Então, sempre uma coisa está interligada à outra. Eu não canso de falar isso, então eu vou falar um pouquinho. Como eu disse, eu havia feito uma cirurgia há 20 dias e um dos pontos abriu e eu não dei tanta importância para esse ponto. Com isso, eu tive 2 picos de febre, uma inflamação muito grande no interior da coxa direita e ainda sem entender o que estava acontecendo. E aí, quando foi o 2º pico de febre, no sábado de manhã, a enfermeira da outra cirurgia falou assim: Joyce, eu vou te levar no hospital. E nós fomos no pronto-socorro. Então, imagina, sábado à tarde, né? Pronto-socorro já tem um pouco de preconceito, assim. E eu dei muita sorte, eu falo que é Deus, porque Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. No mesmo momento eu já fui internada, já entrei com antibiótico na veia, e até então seria uma internação de 3, 4 dias, só em função desse antibiótico, né, para uma infecção de pele. E eu fui piorando, lentamente, mas eu fui piorando, e na terça-feira eu tive a notícia que meu caso era muito grave e o doutor Felipe ia me operar. O que eu posso dizer é o seguinte, eu sei que eu vou ficar emocionada porque... E o que eu posso falar é o seguinte, esse apoio do doutor Felipe, de toda a equipe, né, do Mater Dei, eu vou deixar claro aqui, foi muito importante para mim. O apoio dos meus pais, dos meus irmãos, foram fundamentais para essa recuperação. Mas o que me chama a atenção desde o início, que foi muito forte para mim, foi a gratidão que eu tive a Deus. Porque eu sempre falei, eu precisava de passar por isso. Eu precisava de passar por uma situação que eu literalmente beirei a morte, né, doutor Felipe? Eu posso falar Sim, isso? Sem dúvida. Para eu poder olhar para mim. E ao mesmo tempo que a ferida foi cicatrizando ali ao longo das semanas, dos dias, mesmo já em casa, eu fui fazendo um trabalho muito importante interior. Então, eu quero deixar essa mensagem para você também, porque não é só uma cura de uma ferida, não é só uma doença, é uma cura que repercute em todos os meios da sua vida. Então, não interessa se você é empresária, se você é médico, se você é dentista, né? Qual que é a sua profissão. O que interessa é que, se você está curada das suas feridas interiores, provavelmente facilitará muito a sua recuperação física de uma eventual doença e a sua realização pessoal e profissional, que eu acho que é o mais importante. Eu ainda dopada, né, assim, saí da cirurgia, fui para o CTI, sem entender nada, eu estava com uma ferida exposta, assim, com um dreno enorme. Eu não sabia o que era aquilo. Aí o doutor Felipe chegou assim para falar que estava tudo bem, então eu falei assim: doutor, o que eu tive, o que eu tenho e o que é isso?
das poucas coisas que eu lembro, eu acho que o senhor não vai lembrar, ele encostou na parede assim, ainda com a roupa de cirurgia, e falou assim: Joyce, é uma bactéria que está na pele de 30% da população mundial? Isso. Eu posso estar errando os números aqui, tá? Porque mistura um pouco de fantasia também a anestesia. Isso. E o número de óbitos, nesse caso, é muito alto. Então, assim, você foi uma vencedora. Você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Então, você agradeça, porque no seu caso foi quase um milagre. Ela teve um quadro de uma facete necrotizante, que é uma complicação de uma infecção de pele e partes moles, no qual a gente tem um quadro em que a infecção vai rapidamente espalhando e trazendo repercussões para o organismo. Por isso que ela foi necessária uma cirurgia de urgência e prontamente ela foi levada ao CTI para o pós-operatório, até para a extensão desses cuidados, e 72 horas depois ela voltou de novo conosco ao centro cirúrgico para a continuidade desses cuidados, para a identificação do micro-organismo e tratar da maneira adequada. Mas é muito interessante, Joyce, você está falando isso sobre a cura interior e tudo. Eu sempre falo para os meus pacientes, você vai lembrar que eu te falei isso, que não é só uma ferida, não é só uma fratura, que tudo aquilo ali que a gente está passando e que está acontecendo conosco tem um significado muito maior. E nós só vamos ser capazes de entender e sair daquele processo se a gente entende o real sentido daquilo que está acontecendo conosco. Então, eu acho que isso faz parte do processo de entendimento, de cura interior, como você falou. E tem, infelizmente, pacientes ou pessoas, né, que não conseguem entender o real significado das coisas para ela. Então, eles acabam reverberando em cima daquilo ali, entrando num processo de negação. Por que isso comigo? Por que isso está acontecendo? E eles não conseguem evoluir para o caminho da cura. Porque, independente de fé, de religião, do que for, existe uma força maior que guia nossas vidas, e se a gente não entende que aquilo ali foi um chamado para a gente repensar em alguma coisa e seguir em frente de uma maneira diferente, a gente não é capaz de andar para frente. Durante minha internação, e depois dessa segunda tiveram mais duas, né? Mais 2 procedimentos cirúrgicos. E durante a internação a gente fica muito abalada, né? Quando eu pensava no meu filho, eu ficava completamente abalada, mas ao mesmo tempo muito grata a Deus, porque eu sei que eu precisava de viver aquilo e uma fé inabalável. E aí o doutor Felipe um dia ele falou para mim assim: olha, não preocupa, porque eu também tive momentos assim. E eu queria, então, já que o senhor colocou essa situação, vamos contar, porque acontece com todo mundo. E todo mundo tem uma missão. Você que está nos ouvindo tem um propósito de vida, tem uma missão. E eu acho que a mulher, talvez por ser mãe, principalmente a mãe, ela tem que identificar esse propósito para evolução da espécie humana mesmo, né? A minha história acontece... Eu nasci prematuro há 40 e tantos anos atrás, numa época em que prematuridade era um grande problema, né? As crianças sobreviviam muito pouco à prematuridade, os recursos eram muito escassos, e pouco tempo antes do meu nascimento havia criado uma UTI neonatal no Ipseng. Minha mãe era funcionária do Estado, e eu fui uma das primeiras crianças a ser hospitalizado ali na UTI neonatal do Ipseng. Então foi difícil, baixo peso, uma dificuldade de ganho de peso, com todas as questões associadas ao prematuro. Imagina se hoje é uma questão delicada, há 40 e tantos anos atrás era uma questão mais delicada ainda. E passado isso, desenvolvi, fui para casa. Quando eu era pequeno, numa das primeiras idas à casa da minha avó no interior, houve um acidente de trânsito que o carro entrou na casa e derrubou a parede do quarto que eu estava. E acabou que eu não fui... Era uma casa colonial, não era tijolo, era aquelas casas de adobe. E aquela peça não me atingiu porque eu fiquei protegido pela janela que caiu sobre mim e acabou sendo um escudo para mim.
eu aspirei a poeira ali, tive bronquopneumonia, voltei ao hospital, fiquei hospitalizado praticamente normalmente. um milagre também, né, doutor Felipe? E, assim, eu sempre escutava, todas as vezes que eu ia na cidade da minha avó, eu encontrava, ele que é o menino do milagre, ele que é o menino do milagre. E eu descobri, anos depois, qual era o meu propósito. O meu propósito era cuidar das pessoas, e eu acho que talvez isso que tenha até direcionado a minha vida, eu não acredito em acaso, de novo, eu acho que tudo tem um propósito. Eu acabei indo manejar feridas complexas, feridas da alma, por ser a minha missão. Eu encontrei a minha missão, encontrei a minha vocação. É uma coisa que eu faço assim com muito afinco, com muita dedicação, muito prazer mesmo. Eu falo que eu passo horas a fio no bloco cirúrgico e não parece que eu estava trabalhando. Hoje a gente estava no ambulatório, nós atendemos 40 e poucas pessoas, e todo mundo com um astral leve, com um clima leve, os funcionários, colaboradores que trabalham com a gente, porque a gente vai contaminando as pessoas com essa questão do propósito, da missão. Então, fui um vencedor, tive o meu milagre e hoje eu retribuo cuidando das pessoas com muita alegria e fruto disso eu cuido da minha família e tudo, e é um grande presente de Deus mesmo poder ter esse dom. E são histórias como essa que a gente tem que parar para pensar. Todo dia à noite, né, ou de manhã, tá no trânsito, ou seja, não estiver tomando banho, pare e pense qual foi um acontecimento que você passou, uma superação que você teve, que pode te levar, sim, a um autoconhecimento, a uma dedicação maior ao seu propósito e, principalmente, a confiança em você mesmo. Porque se você não confia em você, o universo não confiará. Então, fica muito essa dica aí. Doutor Felipe, nosso tempo está acabando. Muito obrigada. Vai ser sempre, para mim, tá sempre as minhas orações, você, sua família. E é uma gratidão muito grande mesmo, porque esse período que eu passei, quando eu falo que eu agradeço a Deus de ter vivenciado isso, foi a minha virada de chave. Que eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou com a imunidade tão baixa? Né? O que me leva a ter crises de ansiedade que eu estava tendo? Né? Porque uma semana antes da minha internação, eu tive numa TRD com crise de ansiedade, né, doutor Felipe? Sim. Então, por quê? Né? Eu tenho um filho lindo, saudável, que precisa de mim. Eu preciso de mim. Então, eu passei a olhar mais para mim. Eu parei de olhar tanto para as pessoas e comecei a olhar para mim. E isso foi muito significativo, porque eu precisava de estar bem para cuidar do meu filho bem, para cuidar das pessoas que eu amo bem e não somente entregar. Eu preciso de entrega também. Todo ser humano, todas nós mulheres, que às vezes nós achamos que a gente não precisa de ajuda, que a gente dá conta de tudo, a gente não dá conta de tudo. A gente precisa de ajuda, porque nós somos seres humanos. Então é esse o recado. Fiz questão que o doutor Felipe viesse ao nosso podcast para trazer essa mensagem também, porque da mesma forma que eu sei que ele me tratou com muito acolhimento, né, e toda a equipe, as enfermeiras, todo mundo, sou muito grata a todos eles, eu sei que ele trata os pacientes. Então, é esse acolhimento que você tem que ter no seu trabalho, né, a mulher principalmente, na sua família, no seu trabalho, e vamos seguir juntas, sempre vencendo os obstáculos e tirando alguma coisa de bom de alguma situação ruim. Queria agradecer a oportunidade, a Joyce, porque é sempre um prazer a gente falar um pouco do que move as nossas vidas e poder compartilhar um pouco dessa história e tentar contagiar um pouco as pessoas e mostrar que ainda há uma forma diferente de se viver. Apesar do mundo hoje estar muito imediatista, muito individualista, a gente estender o olhar ao outro ainda tem o seu espaço e eu acho que é assim que a gente precisa seguir fazendo as nossas coisas. Agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês.